Olá, queridos, tudo bem? A paz de Cristo. Espero que todos estejam bem. Eu sou Andréia, catequista da primeira fase, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês para falar de um tema muito especial. Mas antes da gente começar, eu queria pedir a presença de Deus na vida de cada um de vocês, né? Vocês estão aí na reta final da catequese, devem estar com o coração bem ansioso, né, para o momento da primeira Eucaristia. Então eu quero pedir que Deus esteja presente na vida, no lar de cada um de vocês. Que não seja somente a primeira, mas a primeira de muitas Eucaristias na vida de vocês. Que vocês sigam firmes no caminho da fé, os ensinamentos de Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje para falar de um tema tão especial que é a última ceia de Jesus, né? Os momentos, as horas que precederam a paixão e morte de Jesus, elas ficaram gravadas na memória e na história da nossa igreja, né? Eles são assim o fundamento da nossa igreja. A vida de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus é a vida da nossa igreja, é a base da nossa igreja, não é? E vocês estão aí para receber esse sacramento maravilhoso que é a primeira Eucaristia, que é todo constituído em cima desses momentos, né? Baseados nesse momento de Jesus. E a última ceia não podia ser diferente, né? A última ceia, ela é representada lá na nossa Semana Santa, né? Na Quinta-feira Santa, né? Onde a gente, na missa, a gente celebra aí a última ceia de Cristo, né? E a última ceia, ela também é representada constantemente durante as nossas missas, né? Então, vamos lá. Jesus já sabia para que ele veio, né? Jesus sabia que ele veio para morrer, para ser sacrificado por nós. Então Jesus já sabia de tudo isso. E sabendo que estava se aproximando esta data, ele queria, de uma forma muito especial, ter este momento com os seus discípulos. Então, nesta última ceia de Jesus, só tinha Jesus e os seus 12 apóstolos. Nem Maria, sua mãe, nem nenhuma das outras mulheres que sempre acompanhavam não estavam presentes. Neste momento, Jesus só quis ele e os seus 12, para que fosse realmente um momento íntimo ali e único, né? Então, assim, sabendo que se aproximava esse momento, o que fez Jesus, né? Vamos ler aqui na nossa Pegar a Bíblia, em Marcos, capítulo 14, versículo 12, versículo de 12 a 16. A gente tem aqui a preparação da ceia. Então vamos lá. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Segue-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda perguntar: onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus 12 discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele havia dito e prepararam a ceia pascal. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem bíblica aqui, a gente pode ver claramente que assim, Jesus já tinha tudo preparado para aquele momento, né? Aqui quando fala que era o primeiro dia dos pães sem fermento,
quando se sacrificava o cordeiro, já era o primeiro dia para a preparação da Páscoa, né? Porque a Páscoa, ela já existia, né? A Páscoa foi instituída lá na época de Moisés, quando o povo foi libertado do Egito, né? Ali foi constituída a Páscoa. E para chegar na Páscoa, já era uma tradição ter a ceia. Então Jesus, como eu já falei aqui, Jesus pegou, chamou os seus 12, somente os 12, e ele queria que fosse um momento especial. E aí, ao entardecer desta quinta-feira santa, né, desta última ceia, ele e seus discípulos foram para este local, que foi um local que já estava preparado para isso, né? Já estava tudo pronto, tudo a mesa posta, e eles foram para viver esse momento de ceia, o que é uma ceia, né? Quando a gente faz uma ceia em nossa família, é um momento de união, né? Um momento de união entre a família, entre os amigos. E Jesus levou seus apóstolos para viverem esse momento da ceia com ele, né? Então, eles foram para o local com os 12, né? E o que acontece quando eles chegam nesse local, né? Então vamos pensar. Tá lá o andar, como eles tinham, né, com a mesa posta e tudo mais. E era a tradição na época, né, naquela região, lá era uma região de deserto, uma região quente, e eles não usavam sapatos, eles usavam tipo papetes, né, sandálias. Então as pessoas chegavam na casa de alguém, na casa de um anfitrião, com os pés sujos. E antes de se comer, as pessoas tinham que lavar os pés, para não sentar com uma questão de higiene, né? E aí, só que assim, geralmente, quem fazia essa atividade de lavar os pés era um servo, era um escravo, era um empregado, era a pessoa da menor classe que tinha, que era a pessoa que fazia essa ação de lavar os pés dos convidados, ou o próprio convidado lavava os pés, né? E aí, nesta última ceia, o que Jesus faz? Jesus vai, se prepara, coloca uma túnica por cima da roupa que ele estava, pega uma bacia com água e ele se dispõe a lavar os pés dos discípulos. É chamado o momento do lava-pés. Então Jesus vai lá numa atitude de total humildade para lavar os pés dos seus discípulos. Mas pensem vocês que eles aceitaram isso de boa, porque não era a tradição, né? Eles esperavam, os discípulos viviam em disputa, né? Para saber quem que era o menor, quem que seria o maior. E neste momento aqui, que Jesus se coloca a lavar os pés dos discípulos, o que eles ficam chocados, porque eles falam, não, imagina, o mestre vai lavar o meu pé? Não vou deixar o mestre lavar meu pé. Tem até a passagem aqui, a passagem bíblica em João, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né, que deixa isso bem claro. Se a gente pegar lá a nossa Bíblia, em João 13, versículo 6, né, eu vou ler esse trechinho para vocês aqui, tá bom? Chegou assim a Simão Pedro. Ele disse, Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse, tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpo, mas não todos. Então, assim, Jesus, aqui na última ceia, ele deixa essa atitude de humildade,
né? Ele se coloca aos pés dos seus discípulos numa total atitude né, jogando todos aqueles costumes que se tinham na época fora, porque Jesus ele era assim, ele era fora do padrão, por isso que ele era Jesus. Então, Jesus nessa atitude, o que ele quer mostrar para os seus discípulos aqui neste momento? Ele quer mostrar que, por mais que a cultura da época, da região, fosse que o escravo se colocasse aos pés do mestre ou das visitas para lavar os pés deles, Jesus era diferente. Jesus vem mostrar o seguinte, olha, né, dá lá um puxão de orelha primeiro nos discípulos, porque fala assim, ó, vocês, eu sei, né, que vocês ficam aí em disputinha para querer saber quem é o maior, quem é né, quem que é meu braço direito e tal, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus, o exaltado não é aquele que é servido. No reino de Deus, o exaltado é aquele que serve. Então, assim, Jesus vem nos mostrar com essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos que ele não está se rebaixando, mas ao contrário, ele está numa atitude de serviço, né? Então, assim, para nós cristãos, a nossa atitude sempre tem que ser de serviço, né? Nós não podemos erguer o nariz e falar, olha, eu sou melhor do que você. Não é isso, né? Jesus vem mostrar com essa atitude de humildade que não tem ninguém melhor que ninguém. A gente está aqui para servir. E no reino de Deus é assim. O exaltado não é aquele que é servido, mas aquele que serve, né? Então aqui a gente conclui essa primeira parte da última ceia de Jesus, né? Esse primeiro vídeo da última ceia de Jesus. Eu espero que tenha ficado a mensagem no coraçãozinho de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais esse momento. E depois eu volto para contar a segunda parte dessa ceia. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.